Well, I was here searching some good websites to share with my kids when they want to watch a movie, and I was making a list of these channels. They're very interesting, and I found one that is called Veritasium. From The idea is to make researches and show people some truth about some aspects or some issues. And I was seeing one. So, well, I'm going to summarize here. The idea is here is to bring some a diverse idea of bringing a lot of issues with bicycle, of cycle activism, and the idea that bicycle is a very important tool for us for the future, but especially for the present. So, bicycle, it's the perfect tool for you to start managing a changing process of your options, of your lifestyle, of your quality of life. And bicycle is the tool that you can use every day in an economic way, and it can bring direct impact, really automatically impact on your life, bringing some health issues like mental health, and your body is going to physically respond, and you're going to feel attached to it, and possibly you're going to relate yourself better with your surroundings, your city, your commercial neighbors, and well, and that go on and on. And I'm going to do that by bringing two cultures, I mean, two languages. I am from Brazil, so you may recognize my accent. It's not native accent. And I might probably misunderstand some words and make some mistakes, and that's okay, because the important thing is to communicate and make you understand the whole idea of what I'm talking about. So I'm sorry about that in the first place. I didn't mean to make mistakes here, but I know that it's going to be, and I want to make it not stop me. And I want to inspire you to do the same. So if you want to learn and practice English, this is a place for you to be. And if you want to see some curiosities around cycle activism with a lot of impact and with a lot of purpose, that's what I have here. I have the purpose to inspire you in choose to pedal, to ride once in a while, and maintain you riding, because it's very interesting how everything is connected. I am graduated in international relations. By that, I can tell you that my head focus in a lot of things, and I have this kind of curiosity and bring and I'm always astonished by the idea that we are all connected in every way. We are the biodiversity thing. We are the element that puts together, but everything puts everything together. We are in a net, okay? We are ecologically in a net. We are in sociologic, so in a society that is that puts ourselves in a net, and we have ourselves some net of interested, right? And our family is the main thing that can put us in our net. So a little bit complicated, but that's what I want to share with you. Some curiosities, always bringing bicycle as a tool, as an excuse to make you and me get together. And I'm going to do that by bringing you close to some contents that is in as is at internet, and probably will be in English. And I'm going to bring this to you in Portuguese way and in English way. I want to talk to a lot of people, but I want to make you Brazilian. Eu quero que você, brasileiro, possa também entrar em contato, se inspirar em entender e buscar o inglês, e pode ser nesse exercício de escuta,
But also, I want you to put together in this not American centric thing, and then be connected to um, to your curiosity, to your process of getting to know things. I mean, we are now in 2026 human beings that Google. And we Google everything. We have a doubt. We want to understand one word. We want to understand if there is something close to what we thought, and we Google it. So our minds are connected to this process of getting curious and finding something about it. Even though it might be not true, it can be with fake news. It can be with information that we are not going to discuss, and we are not going to discuss, no, to debate, but we are also not going to verify. So that's dangerous. But it's not bad, the idea that we turn out to be curious people. We just have to go further. So if I help in something, I hope that you just continue with me, you subscribe, you tap the link, and you all those things on the internet. I don't know if I'm going to show up by YouTube to you, or if I'm going to show up by Instagram or other platform. I just don't know. I'm just making it, and I hope it gets you well. So let's start randomly about some idea of connecting bicycles with thinking that I was saying that to you, that it came to me by this website called Veritasium. I surely recommend you to sign up and follow Veritasium. It is in English. It had subscribers. It had subtitles. I'm going to edit a lot of things in this video, but it had subtitles to help you. I just don't remember if the subtitles are in Portuguese. Maybe that's a question for some of us, right? But I hope not. Well, and the idea went on. We are talking about, I was watching about Monsanto and the glyphosate, and so herbicides used in our daily life, and how it is bad for our health, and well, the things and the thinking went on and on. So I was trying to understand how bicycle get into it, and I went to Vietnam and the connections, because at Vietnam we know that there is we call here in the Occident side of the world the Vietnam War, but they call it the American War. So they're both sides of the same war. Probably there's an interesting on that. So that's something that I really want to discuss in the role of my videos. Probably is going to come up. Ideas of how we still multiplicate misogyn context of things, and how we are conducted right into a political view, even though we don't want to, and we don't notice it. So about Vietnam and bicycle, there's some curiosity here. The thing is, então eu cheguei num ponto onde o filme no Veritasium, que falava sobre as sementes e os herbicidas produzidos pela Monsanto, fechando o cerco com todos os agricultores, principalmente na América do Norte, mas também por todo o mundo, e como que ela foi sendo revelada como uma empresa que não cuidava dos efeitos colaterais, assim, da toxicidade daquilo que ela estava produzindo, primeiro em relação aos seus
workers, os trabalhadores, mas também a toda a população que usasse. E ela foi... Então, é um vídeo que mostra o quanto ela foi pagando e intervindo nessa relação de pesquisas científicas, nessa relação de mídia e colocando pessoas, né, que não permitisse que esse assunto fosse cada vez mais forte. Até que as evidências ficaram muito gritantes e ela teve que pagar indenização para cerca de 2.000 pessoas que entraram num processo dizendo que o estado de câncer que elas tinham era devido ao uso de um produto que estava dizendo que era seguro e que estava escondendo suas pesquisas, que denunciavam que em ratos, por exemplo, estava causando uma espécie de câncer, mas enfim, aí a Monsanto foi comprada pela Bayer e hoje é a Bayer, mas se a Bayer é bom nada, né? Porém, a ideia é que isso tudo me trouxe o quanto a Monsanto e agora a Bayer tem a ver com o agente Orange, the Orange Agent, que é aquela famosa substância jogada sobre uma área do Vietnã do Sul, pedida pelo presidente do Vietnã do Norte para que Estados Unidos interviesse, né? Então, a Monsanto, que é uma empresa que estava nos Estados Unidos, fez esse favor de, então, spread herbicidas por essa região, que inclusive estava muito difícil de avançar, porque os vietnamitas locais, ou seja, do sul, que era de um governo mais comunista, dizendo e lutando pela invasão, contra a invasão que estava vindo do Vietnã do Norte, estava, inclusive, com a ajuda dos Estados Unidos, né, do US Airline Forces, então, o quanto estava difícil invadir nesses lugares, porque tinha muita mata, e um herbicida ia fazer com que tudo se revelasse, ia matar toda a mata, toda a vegetação, e aí revelou que isso também caiu sobre soldados, mas muito também sobre a comunidade, fazendo com que o damage, que o prejuízo fosse generalizado e a longo prazo, então, em relação às gerações. E aí, qual que é a relação disso com a bicicleta? Daí, talvez, mais uma vez, a bicicleta chega como uma ferramenta de resistência, de qualidade, uma ferramenta inteligente. A Smart Tool, Bicycle is a Smart Tool. E nesse caso, então, aleatório que eu cheguei, eu fui procurar, né? E aí a gente tem um trecho aqui que eu vou ler para vocês em inglês, vai começar a mostrar, eu vou mostrar aqui o texto no vídeo para vocês acompanharem a leitura, e aí a gente comenta rapidinho, aí só favorecendo a minha proposta aqui de trazer a bicicleta mais uma vez como uma ferramenta inteligente para todas as situações. Você sabe que a bicicleta, ela está em todas as ODS, todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ela atende. Às vezes você pode achar que a gente deu uma forcinha aqui, deu uma relativizada aqui, mas ela está em todos. Ela está em todos. Então vamos ver. Então eu achei isso aqui numa pesquisa, de ler um monte de coisa diversa, assim, é isso, mas a minha cabeça gosta de pegar várias coisinhas e daí juntar, afinal, é um asterisco. E a roda da bicicleta é um asterisco, né? Que curioso. Então vamos ter uma visão ativa. Unlike trucks, bicycles made virtually no noise, emitted no heat signature, and were therefore very difficult to detect and destroy. On the 3rd of October 1967, there was a congressional hearing before the U.S. Senate Foreign Relations Committee. In that hearing, a New York Times reporter named Harrison Salisbury, who had recently been in Hanoi, Vietnam, detailed for the committee how bicycles enable the Viet Cong, VC, and regular North Vietnamese Army, NVA, to continually resupply their forces even under the most adverse conditions. He concluded his testimony with a strong assertion. I literally believe that without bikes, they would have to get out of the war. Senator William Fulbright, as in Fulbright University from Arkansas, sprang up from his seat and asked, "Why don't we concentrate on bumping their bicycles instead of the bridges?" Almost everybody laughed their asses off.
Espero que não tenha confundido muito vocês enquanto vocês liam com o meu sotaque, porém, esse aí é um statement, um depoimento, depois de uma pesquisa que eu fiz mostrando o quanto a bicicleta, o que a bicicleta fez para os vietnamitas do norte, o exército vietnamita do norte, durante essa guerra aqui. Aqui a gente chama de Guerra do Vietnã, mas lá eles chamam de Guerra da América. Então, essa guerra aconteceu de 60 a 70, né, e foi a pedido do presidente do Vietnã do Sul, que pediu aliança, pediu apoio aos Estados Unidos. Olha só, ele mais uma vez fazendo um papel de trouxa na nossa história da humanidade, os Estados Unidos, né? E aí ajudando com esse elemento da Monsanto, que, no entanto, era aí um produto que estava se misturando ao glifosato, aos herbicidas, que eram vendidos a rodo pelo Brasil e pelo mundo inteiro. E depois, para mostrar que o glifosato não matasse tudo, a Monsanto foi lá e produziu sementes resistentes ao herbicida deles. Então, eles acabaram fechando o cerco, monopólio geral, e aí eles foram também os autores do Orange Agent, Agent Orange, o agente laranja, que é a produção tóxica, né, um veneno que foi espalhado pela Air Force of the United States, USA Force, por toda a região, e aí dizimando não porque não matou, mas causou um dano, um prejuízo gigantesco em todos os presentes naquela região, inclusive a mata. Então, gente, se vocês puderem comer orgânicos, vocês vão estar fazendo um trabalho de resistência, um trabalho de saúde, né, de manutenção da sua saúde, e também vão estar em relação com as melhores iniciativas da humanidade. E a bicicleta está aí favorecendo a todos que usam, mas a gente está escolhendo um lado e a gente está falando da força do exército local, dos vietnamitas do sul, e quanto a bicicleta foi uma ferramenta de resistência e de estratégia para terem seus materiais, né, ter o suprimento dos seus materiais. É interessante falar que as bicicletas chegaram no Vietnã através da França, com a marca Peugeot, por causa da época que eles eram colônia da França, até a independência da Indochina, e aí começaram a entrar várias outras empresas, muito também em bicicletas, daí vindas da Europa, muitas motocicletas, como Monaretta, como a Mobilete, né? A Mobilete ainda vinha da França, mas a Monaretta, não, como é que é o nome da outra? Que veio pela Itália, que é aquelas lambretas. As lambretas, e daí depois também, enfim, as bicicletas continuaram sendo uma busca, né, da comunidade, e elas vieram muita da China, da União Soviética, da Tchecoslováquia e da parte leste da Alemanha, que são os contatos que tinha o Vietnã do Norte, né? Que tinha, então, uma aliança mais com países que tinham uma política mais comunista do que a dita democrática, e democrática com aspas, tá? É isso, tem várias coisas legais aqui. I hope you like it. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos analisar esse texto aqui, tá? Então, unlike trucks, separar, assim, diferentemente de trucks, like é algo em comparação, né? E unlike é o sufixo que é a negação. Então, a e un é o sufixo de negação. Então, unlike, né? Trucks, bicycles made virtually no noise, emitted no heat signature. Então, nenhuma assinatura de calor, né? A gente tá falando aí numa visão, num vocabulário de quem tinha aí tecnologia para identificar circulação, movimentação através do calor. And were therefore, e eram, no entanto, therefore, very difficult to detect and destroy, porque elas são pequenas, né?
On the third, lembra que o número terceiro para data não é o TH, como todas as ordens, né, numéricas, mas de primeiro, segundo e terceiro, aqueles dois numerozinhos que acompanham a data muda. Então, primeiro é first, então é um ST quando se trata de data. O 2, segundo, é second, então segundo é ND, and the third is RD. Of October 1967, there was a congressional hearing, a hearing before the US Senate Foreign Relations Committee. Deixa eu ver uma coisa aqui interessante que eu posso trazer para quem possa estar já avançado, um pouquinho avançado no inglês. Aqui até agora eu falei só de dicas muito primárias, né? Mas ainda assim a gente erra, eu erro, eu esqueço, eu troco. Então, tá aí, né, uma falha. And regular North Vietnamese Army, now continually resupply. Tá aí um outro sufixo, né, de repetição e de reforço, re. Their forces even under the most adverse conditions. He concluded his testimony with a strong assertion. Uma assertion, vamos ver. Sim, assertion quer dizer uma afirmação, né? Um depoimento forte. Porém, assertion também é asserção. Em português, a asserção existe e quer dizer algo dito categoricamente, algo com muita ênfase e categórica. Então, é interessante como o inglês me trouxe o português, né? So, a strong assertion, uma declaração categórica. Então, strong já seria isso e assertion é o reforço. É quase um pleonasmo vicioso no caso do nosso português aqui. I literally believe that without bikes they would have to get out of the war. Eu lembrei com essa frase o quanto a Susan, como é que é o nome dela? Puxa, eu tinha que ter decorado esse nome. Mas uma das maiores sufragistas, né, daquelas que lutaram para que as mulheres pudessem votar nos anos 70, lá nos Estados Unidos. E aí a gente está falando da mesma época, a bicicleta servindo como uma grande ferramenta de transformação, de civilização, de evolução, né, na sociedade. Então, como é que é? Bicycle has done more for women than any other thing in the world. Deixa eu lembrar como é que é essa frase, calma aí. A frase é de Susan B. Anthony, só que é de 1896, falando sobre o papel emancipador da bicicleta para as mulheres. E o que ela disse foi, quoting, I think the bicycle, so ela está falando de bicicleta, I think has done more to emancipate women than anything else in the world by that time, but still today. Então, né, eu acrescentei aqui naquele tempo, mas ainda até hoje, né? A gente está falando de uma ferramenta de transporte, de deslocamento, de economia e de saúde mental e saúde física como um todo. Então, essa é a frase de Susan B. Anthony, uma sufragista, na época estava tentando fazer com que as mulheres reivindicassem e usassem do seu poder e da sua influência para que mulheres pudessem votar. E ela fazia isso através da bicicleta, chegando em mais lugares de uma forma muito independente e com autonomia, coisas que nunca foi dada às mulheres até hoje. Até hoje, a gente luta por uma sociedade que nos respeite, que respeite a nossa opinião, a nossa fala, com um monte de termos que são novos para a gente, mas que a gente sempre conviveu, que é quando você é interrompida, quando você não tem validade em relação a uma outra autoridade, no caso, quando for uma male authority, então, quando for um homem com a mesma autoridade que você. Enfim, a gente passa por isso constantemente, fora o grau de feminicídio que tem principalmente no Brasil, mas em todo o mundo. Mas esse é um assunto para um próximo vídeo, né? Como é que é a gente falar da bicicleta como uma ferramenta para a emancipação de gênero, para a emancipação da mulher. E aí a gente tem que incluir, a gente pode fazer o recorte de gênero, no caso de mulher, de sexo, no caso, mas a gente tem que incluir o quanto essa autonomia da bicicleta, ela também segue para todos os corpos humanos, para as crianças, para os corpos
marginalizados, e a gente está falando de uma comunidade muito ampla, né, diante da hegemonia do homem branco, ocidental, hétero, enfim. Que tal esse assunto para um próximo vídeo? Você gostou desse? Até a próxima. Espero que sim.